Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus, da liturgia da Santa Missa de hoje. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril, da terceira semana da Páscoa. E a primeira leitura estamos acompanhando o início da igreja, não? O engatinhar, vamos dizer assim, da igreja. E estamos no capítulo 7. É a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão. O pessoal não aceita o anúncio que faz Estevão, porque parte do anúncio denuncia um pouco a multidão que escuta, que como sempre, acusa a multidão de ter matado o justo, o santo, não ter acolhido. E já os pais deles, os profetas, rejeitaram, porque mataram a muitos profetas que anunciavam a vinda do justo, ou seja, a multidão, o sinédrio, não aceitou este anúncio. E ainda por cima, Estevão tem uma visão do céu, Cristo ao lado de Deus Pai, sentado à direita do Pai, isto é demais para eles, e apedrejam a Estevão. Primeiro que eu queria destacar é que a perseguição, Deus serve-se da perseguição tantas vezes, do mundo contra a igreja, e se a igreja vive de verdade, unida ao seu Senhor, e não se defende, como Estevão, morre como o seu Senhor, que é Cristo, não resistiu ao mal, não abriu a boca, não se defendeu, como coloca aqui o texto, não? Que primeiro, Estevão, enquanto o apedrejavam, clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Lembra um pouco aquilo que Jesus fala na cruz? E dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Que lembra aquilo que Jesus fala na cruz, não? Que perdoa aqueles que estavam matando a ele, Jesus, né? Porque não sabiam o que estavam fazendo. Lembra muito, ou seja, o discípulo e o mestre vivem no mesmo espírito, numa comunhão tão grande, que ainda que a igreja é perseguida, dá a sua vida. O sangue dos mártires, tantas vezes, de alguma maneira, é semente de novos cristãos. Porque aqui, que é a segunda coisa que eu queria destacar da primeira leitura, o pessoal pegou os mantos e colocou aos pés de um jovem, um rabino, um estudante fantástico, que era Saulo de Tarso, futuro Paulo, São Paulo apóstolo. E ele, Saulo, aprovava a morte de Estevão, ainda achava que os cristãos eram uma seita que estavam envenenando a religião judaica, etc. Mas já aqui, esse início da igreja já apresenta alguns personagens importantes, e como que Saulo, de perseguidor da igreja, passará a ser o grande apóstolo. Aqui já começa a introduzir esta figura do apóstolo Paulo. E esta morte de Estevão vai ficar marcada no coração de São Paulo. Porque numa das suas cartas, mesmo no Atos dos Apóstolos, ele dá o testemunho que ele, Paulo, não merece o título de apóstolo, porque ele aprovou, ele concordou com a morte do santo, do justo de Deus, que é Estevão. Mas justamente por ver a maneira de Estevão morrer, isto ajuda Paulo a viver desta mesma maneira. A não pagar o mal com o mal, a dar a vida, a oferecer-se também como oblação, como sacrifício, para a salvação da humanidade. Se ainda não escutam a palavra, o anúncio, quem sabe o testemunho da maneira como o cristão morre e dá a vida, pode salvar alguém, pode ajudar alguém, atrair alguém para o anúncio do Evangelho. Oxalá, como dizia São João Paulo II, às vezes não precisaremos tantas vezes de chegar ao martírio do derramamento de sangue, mas tantas vezes sim passaremos por um martírio de sofrer perseguição, incompreensão, tanta coisa, mas por causa do Evangelho. E se a gente vive desse espírito de não resistir ao mal, quem sabe a gente dá um sinal bom de chamar os outros à fé. O Evangelho, ainda a continuação do capítulo 6, o discurso do pão da vida de Jesus. A multidão, diante da resposta de Jesus, que escutamos ontem,
Pergunta: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Ou seja, ainda fala de sinal. Já que você fala de sinal, que vocês não estão atrás de mim por causa de sinais, mas porque comeram do pão e ficaram saciados, tá bom. Então que sinal você realiza? Para a gente acreditar que você é o Messias, é o Cristo. Que obra você faz para que a gente acredite em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu eles já comeram. E Jesus vai responder que não foi Moisés que lhes deu o pão, mas o Pai dele, que está no céu, é que deu o maná. E o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Está falando dele. Jesus está falando de si mesmo, que desceu ao céu. Então pediram ao Senhor, dá-nos sempre deste pão. No fundo, Jesus está falando da sua doação, da sua entrega, da sua morte. Ele é o pão. Ele é este alimento. Porque ele se dá. Né? Depois vai entrar em todo o que é o discurso do pão da vida, que não comer a minha carne, não beber o meu sangue. Mas aqui Jesus está falando da sua realidade, da sua humanidade, da sua encarnação. Deus que se fez homem. Este alimento, se eu não como, não pode ser um Deus desencarnado. A minha fé não pode ser de um Deus fora da encarnação. Não. Ele assumiu a tua realidade e a minha, a nossa situação. É nesta situação, na nossa realidade, vivendo as mesmas coisas que nós, é que Jesus vai nos ajudar a ter um alimento que ele respondeu ontem, que é fazer a vontade de Deus, que nos ajuda, que nos sacia, que nos dá vida. Mas na sua humanidade, ele aceitou entrar na história, a se assemelhar em tudo como nós. Não fugir, não fazer com que a gente escape do sofrimento, da cruz. Não. Entrou aí onde você e eu não podemos, para de verdade ajudar-nos a encontrar o sentido da vida. Por isso a humanidade de Jesus é fundamental para entendermos a revelação e tudo aquilo que Deus quer fazer com você e comigo, na tua vida e na minha. E oxalá a gente de verdade coma deste alimento que é a encarnação. Não nos escandalizemos da cruz, da pobreza, porque Jesus aceitou tudo isto como caminho de salvação para você e para mim. Alimento para você e para mim. Oxalá a gente sempre aprenda a comer deste alimento de Deus. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por tudo que nos dás. Que não precisemos dos sinais, mas daquele que tu já deu, que foi a morte e a ressurreição do teu Filho, para que acreditemos, para que de verdade nos convertamos ao Evangelho. Ajuda-nos todos os dias a comer deste pão que dá a vida. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.